Fala pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Gente, vamos conversar aqui sobre o movimento de hoje. E eu fiz aqui uns parâmetros, né, para que você possa estar situando entre o movimento. Gente, logo cedo lá no chat, eu falei, pessoal, olha, cuidado, pode não dar tendência hoje, não dá tendência, né? Tendências fortes, movimento tão amplo, pode ter muita consolidação. Por quê? De início, o porquê da situação. Vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês. Aqui no movimento de hoje, dia 25, tá? Ele estava abaixo desse rompimento aqui, abaixo desse fundo, vamos se considerar que é abaixo, tá? Por quê, Cris? Isso aqui, ó, essa abertura do dia de hoje foi falhando esse topo. Ele não vai trabalhar só para o back aqui, ele não trabalhou só para o back aqui. Hoje, em uma resistência macro, que a gente se encontra também, de um tempo maior, né? Lógico, ele está abaixo, ele abriu com gap de baixa, debaixo de uma resistência forte que corre aqui do semanal, do H4, do 120, do 60, certo? Então, e também, vamos lá, e a gente tinha um suporte próximo daqui, esse suporte aqui, tá? E com essa movimentação aí dentro, olha só o tanto que ele consolidou aqui nessa região, né? Olha só o tanto que ele consolidou nessa região, olha, depois o rompimento foi bem fragilizado, bem pouca coisa, né? Depois que ele fez o rompimento, e em seguida depois não andou muito. Lógico, andou 1.500 pontos hoje, andou, mas a gente teve até 11h30, né? Dentro desse movimento aqui. Saía, entrar, não, testava a máxima, testava a mínima do próprio movimento da abertura de hoje. Não foi testando praticamente diretamente, né, gente? Não foi testando essa resistência, não foi testando essa resistência aqui, tipo assim, fazer fundo duplo e logo direcionado para lá. Não foi, ele consolidou. Então, eu já avisei, gente, cuidado, pode haver consolidação hoje, né? Quando eu abri o chat lá com o pessoal lá na sala, certo? E aí essa consolidação perdurou aí por bom tempo na parte da manhã. Mas vamos falar do movimento que eu marquei aqui para vocês. Vamos lá, deixa eu tirar isso daqui, né? Vou falar aqui do movimento brevemente, assim, não vou falar todos os candles, mas vamos falar aqui da região, né? Esse candle deu de vendedor por estar debaixo da resistência, fez pullback no próprio candle, deu continuidade, aqui foi pouca pontuação, mas gera uns primeiros scalps, né? Gera uns scalpzinho aí, vou até verificar em que pontuação nos gerou esse scalp até aqui no retorno dele. 280, vamos lá. Hoje foi dia de pegar 200 pontos, 250 e vazar literalmente na parte da manhã aqui. Não estava dando muita coisa, certo? Ele fazia movimento e devolvia no próximo, então ele estava dando 150, 200 pontos, 200 e poucos pontos, e sem muito afastamento do movimento. Então, ele consolidou na parte da manhã. Esse candle devolveu, fez pullback bonitinho, deu outro quê? Outro 200 pontos, 250 pontos. Vamos olhar? Vamos olhar. Falei que eu não ia, né, falar sobre... Aqui dentro, ele deu 220. Do pullback aqui, ele deu só uns 170 pontos, vai. Por isso que estou falando, a média aqui dentro do range, da consolidação, foi de 200 a 150 pontos. No máximo, esticado, 250 pontos, né? Nesse período da manhã aqui, certo? Aí aconteceu falha novamente. Aconteceu falha novamente, porque o pullback devolveu, veio tentar fazer um movimento de fundo, ó. Mais uma tentativazinha boa aqui, segurou, aí ele devolveu, né? Devolveu fazendo um possível fundo duplo, né? Apareceu força compradora, não fez rompimento, travou no suporte quando ele devolveu aqui, não fez rompimento de fundo, belezinha, respeitado, aceitável até aí, tentativa de entrar comprado novamente, tanto aqui como na mínima mesmo, literalmente, tanto pela respeitada do movimento, como no rompimento aqui também, compra-se, né? Aceita o pullback para fazer o rompimento de topo. Fez? Não, devolveu novamente. Então, o que eu estou falando?
Ele estava dando 100 a 200 pontos no máximo, estourado aí, 250 pontos, 200. Dependendo da proteção, né? Ele não anda, quem não realiza parcial, se ele não anda, não protegeu, ele voltou no zero, voltou aqui, né? E essa aqui deu a violinada, né? Deu violinada. Então, aqui, ó, fez um suportezinho aqui, tocou, tentou rompimento, falhou, voltou para cá, para esse suporte, tentou ir novamente, mas agora foi só um pullback aqui de baixo. Quem acompanha lá comigo, quem estuda comigo lá, faz a mentoria comigo, sabe que o primeiro alvo, né? E aí, dependendo da informação do candle, ele fechando abaixo, ainda tem esse risco, porque ele já tinha tentado aqui, né? E falhou com o retorno do preço. E aqui, literalmente, o back de venda para fazer um movimento de fundo, devido a essa falha aqui, tá? Por quê, Cris? Porque, gente, ele, como pullback, ele não respeitou, né? Só como pullback fazer um movimento de topo, ele pegou e devolveu. Então, com essa devolução, a intenção é romper fundo. E aí ele puxou aqui para dentro. Puxou, falhou, né? Porque estamos em candle a candle, ele falhou fundo, depois desse teste, foi fazer topo novo. Compramos aí? Compramos, sim. Por quê, Cris? Porque ele já devolveu aqui, certo? Ele devolveu um fundo que ele deveria não em termos de obrigação, é de informação, certo, gente? O preço não tem obrigação nenhuma no planeta. A gente só segue o preço. Se ele veio, fechou abaixo, tranquilo, permanece a intenção de venda. Se você rapidamente, após ter vendido, fechou dentro, é lógico, tá, o preço está voltando, está respeitando o fundo rompido. Vai tentar fazer topo? Sim. Vamos com ele? Vamos. Sabemos que esse preço desse candle deveria voltar desta forma e fechar abaixo? Não deveria em caso de posicionamento do candle, que a gente está. Está comprado? Tá. Devolveu? Devolveu. Se deu tempo de proteger, beleza. Se não deu, sai fora, porque ele fez a mesma coisa que esse aqui. Engolfou a força compradora, né? Ele engoliu todo o movimento de alta, engolfando a força compradora. Aqui, o movimento de pullback aceitável até nesse nível, porque enxergamos que ele está abaixo, certo? E aí, ele vai e fez um rompimento de fundo. Bom, aí deu pontuação boa também. Deu pontuação boa aqui, quem entra nesse ponto, porque já informou, falhou. E ele não ficou mais abaixo. O que aconteceu? Fez a pernada de baixa, deu seus 200, 300 pontos. Vamos ver aqui. Esse aqui precisa visualizar, né? Deu 420 pontos. Aqui de cima, quem pegou a resistência mesmo, pela localização. Caso contrário, né? Caso contrário, aqui na região de pullbacks, e deu quase 500 pontos aí, deu uma boa entrada, certo? Aí, o que aconteceu? Logo em seguida, ele voltou, devolveu, fechou acima e fechou acima do fundo rompido, beleza? Né? Aqui só deu tempo pelo 1 minuto, certo? E quem pega a pernada de alta por essa falha aqui é interessante, pegou até em cima da resistência e logo em seguida, qual foi a outra informação que ele nos deu? Ele nos informou que falhou novamente um topo. Por isso que eu falo, gente, fechamento. Depois do fechamento, ele nos diz muita coisa, certo? Ele rompeu e depois ele devolveu, beleza? Com essa devolução, novamente, ele não deu tempo, no caso desse time aí usado 3 minutos, não deu tempo de venda, certo? Estava só apenas posicionado, creio eu, porque esse toque desse fundo aqui jogou para baixo, aqui era a região dos 50, ele resolveu ficar novamente abaixo. Vou colocar a linha aí, porque às vezes o pessoal que venha visualizar o vídeo não entende a região dos 50%, certo? Olha, fundo máximo do dia anterior, 50%, fechou abaixo, respeitando essa zona de 50%, certo? Aí ele fez, né, veio buscar pullback de onde iniciou a falha aqui, onde fez o suporte, onde estava essa estrutura de suporte. Dá compra aí, Cris? Olha, ele tem uma esticada boa aqui, certo? Se você compra, ele te dá boa pontuação até aqui. Para quê? Para que se ele fecha bonito, fechando acima desse nível aqui, ó,
Ele te leva até o topo, faz pullback, ele fez bonitinho aqui, gente, fez pullback só em cima. Esses pullbacks aqui é interessante, ó, fez pullback só em cima e subiu até no topo, né? Mas considerando que você deve soltar, ok? Por quê? Porque ele fechou abaixo. Soltou? Beleza. Fechou abaixo? Beleza. Esse aqui, ó, e esse aqui não fez rompimento de fundo. Então, ele respeitou essa região desse nível, tá? Então, considera o suporte da pernada, certo? Ó, ele fez rompimento aqui, o nível está aqui acima e ele fechou acima. Então, quando ele fecha acima, ele nos dá a informação que essa falha de topo, essa vinda de força vendedora, veio em direção a esse nível aqui que fez como suporte. E nenhum desses outros três aqui fechou abaixo, acionando a falha, né? Acionando a falha do topo, certo? Então, ele vai ficar como pullback aqui, ó. Ok? Ficou como pullback de 50% para fazer topo novo, andar movimentos acima e rompimento desse nível. Deu trabalho para fazer? Deu, ele foi muito obrigado. Todo mundo que estava na sala hoje, todo mundo que estava acompanhando, viu que ele não foi tão bonito como a gente vê. Tem momentos que vai esperado aí, fazendo bonitinho. Aí sim, rompeu o nível, você traça aqui, percebe-se que não é bem assim que eu deixo marcado. Vamos lá. É aqui, ó. Eu deixo marcado ali naquela máxima, mas é porque essa máxima foi a referência do dia para mim hoje. Essa resistência aqui que foi feita, depois fez suporte. Então, ela é meio ponto interessante para o dia, certo? Porque a partir dela, né, a gente vai trabalhar os movimentos cá para frente, ok? Aí, o que aconteceu aqui? Aqui segurou como suporte, como mencionei, fez topo novo, esse gatilho fechou abaixo, veio de novo aqui, ninguém ultrapassou essa região, então quer dizer o quê? Que esse suporte aqui, ó, está sendo respeitado. Esse possível candle aqui era para ter fechado aqui abaixo, ele fechou voltando para este ponto. Deixa eu tirar a linha que fica bem interessante para vocês observar, certo? Ele fechou dentro e acima, após fazer isso aqui, né, suporte. Então, ele dá a outra pernada de alta, fazendo literalmente a saída dessa resistência, desse range, dessa consolidação aqui, ok? Vamos lá rapidinho, senão o vídeo não ficar grande para vocês. Aqui fez padrão de falha, né? Fez padrão de falha, falhou o topo ali, no fechamento, mas agora a gente tem quem aqui atrás? A gente tem esse suporte aqui, né? Foi daqui que ele rompeu? Foi. Então, quando ele deu a venda, o suporte segurou, né? O suporte segura o movimento, porque não está mais amplo o movimento. Olha, ele foi fazendo suporte aqui, fez suporte aqui, né? E aí, quando a gente faz a venda, o suporte está aqui, ele segura. Tanto é que ele foi como pullback vendedor, desceu, tocou no suporte e segurou novamente. O suporte deu uma segurada aí. Gente que estava procurando reversão após a pernada de alta, não aconteceu hoje. Gente que estava procurando movimentos longos, também não aconteceu hoje, foi consolidação, foi explicado logo cedo lá no chat, né? Poderia acontecer isso hoje, ficasse atento nas brigas do movimento, tá? E aí ele engolfava aqui, né? Mas fechou acima, voltou, não foi fazer topo novo mais, ó, já ficou abaixo desse aqui. Por quê? Quando ele voltou, respeitou esse ponto aqui, tentou, foi lá, né? Tentou passar daí, veja bem que depois eu chego lá nas outras pernadas. E o suporte aqui mostrou-se estar firme, mostrou-se que, mesmo falhando a resistência nesses pontos aqui, fazendo topos abaixo, ele não rompeu mais aqui, ó. Ele conseguiu respeitar essa região. Então, ele nem veio ainda neste fundo, né? Então, quando ele fez essa falha, não passando daqui, ó, o gatilho aqui também que não rompeu, né? Ele pegou e deu outra pernada, resistência. Agora, esse tiro aqui, 3 minutos, né? E 1 minuto se retira da possível compra ou de permanecer comprado, proteção aqui no fundo do próprio gatilho, certo? E aí ele tocou novamente na resistência e literalmente derreteu,
até o suporte que a gente comentou, né? Até vir direto nesse suporte e depois nesse aqui, ó, né? Veio cá buscar essa região aí, certo? Aí, é reversão? É reversão? Devo esperar reversão? É obrigação reversão? Não, no preço, como eu falei, não tem obrigação de nada. Ele não é obrigado a reverter. Você tem que estar consciente de que pernada você está trabalhando, certo? Ah, os 50% está aqui abaixo, ele chegou próximo, não chegou nos 50%, devolveu com essa barra aqui. Esse candle e esse, confirmando o padrão também. Deixa eu puxar para cá. Ó, primeira pernada antes da última, né? Confirmando um padrão em cima de uns 50%. Então, essa falha todinha forte que deu aqui, chegou nessa zona de suporte, o candle falhou, voltou para dentro aqui, voltou como pullback desse rompimento, travou, segurou, rompendo, ó, fundinho. Você presta atenção nesses fundos aí, né? Foi lá, fraqueza vendedora, fraqueza compradora. Observe que os candles foi tudo indefinido com forças. As forças não apareceram boas, certo? Esse candle todinho, o movimento de volta, e o pullback trabalhou praticamente todo ele, mas não apareceu aqui, nessas regiões, ó, o candle que fizesse o rompimento de topo novamente por causa dessa falha aí. Aí, essa falha aí, obrigada, né? Não apareceu força oponente de compra, jogou o preço novamente para fazer um plano de fundo e veio agora literalmente naquele 50%, né? Já voltou a ficar aqui abaixo, olha, observe. E nessa ficada aí abaixo, voltou uns 50% e testou os 50% de toda a pernada de hoje. Aí, gente, que briga feia foi essa aqui, né? Olha só que briga feia. Eu acho que o pessoal não querem nem lembrar da tanto de porrada que foi. Deixa eu puxar o zoom melhor. Tanto de porrada que foi hoje aqui. Eu já tinha encerrado o chat lá do grupo, mas aqui dá para ver que fez fundinho duplo, o tempo menor, voltava até os 50% dessa pernada, porém, não revertia e nem continuou o movimento de baixo. Ó. Voltou de onde começou, tentava fazer topo novo, não saía, então ele foi fazendo fundos ascendentes, ó. Olha esses fundinhos aqui. Violinava o fundo, depois fechava acima, esse aqui conhecido, né? Tentava vir fazer falha e não dava continuidade, dava fechamento acima, então ele foi fazendo fundos ascendentes, né? Aqui, um pouquinho abaixo, mais para buscar este suporte, e aqui deu uma estourada boa lá para cima, veio e fechou abaixo. Vocês conhecem esse candle? Esse fechamento abaixo aqui não dá informações vendedoras. Essa foi boa, tá, gente? Essa aqui é maravilhosa. Por quê? Porque ele rompeu esse topo aqui, foi lá no gatilho onde começou a pernada, e depois veio e fechou de baixo aqui. Esse aqui é mamão com açúcar para pegar. Ah, mas aí, Cris, eu vou pensar que ele vai vir só até aqui e ir embora. Gente, ele tinha passado da resistência. De preferência que ele ficasse acima, né? Ficar abaixo já está mostrando a imponência da força vendedora atualmente, nesse exato momento, né? E nesse momento ele mostrou que tinha oportunidade de venda. E ele foi liso, né? Ó. Foi lisão aqui, desceu, rompeu tudo, foi lá no suportão. Ok? Pernada boa, foi, creio eu que foi rapidão, foi questão uns 3 minutos ele fazer ele bem rápido, né? E a hora que ele fez esse procedimento rápido, ele fez o rompimento de fundo aqui do movimento, mas ele devolveu da mesma coisa que aconteceu lá no início do dia, lá no suporte. Aí essa outra informação está dizendo o que para a gente? Falhou fundo, não é? Sim, falhou fundo. Lá vai ele, região de conta, se deu tempo de vir pegar a galera aqui, né? Nesses testes, pegar comprado para ir embora. Ele foi e fechou abaixo aqui, certo? Mas está no suporte, a força do suporte segurando. Então, quando ele testou para baixo, o risco ou a proteção foi tirada, né, do pessoal, mas também não fez mais o rompimento. Não fez o rompimento e fechou aqui acima. Tanto é que quando ele fechou acima, ele levou para o topo. Agora, o topo, quando ele deu fechamento abaixo aqui, o que ele diz? Diz para a gente que esse topo atual, esse menor, ninguém está passando após ter feito tentativas.
Quando ele fez essa tentativa de passar que não passou, o preço jogou novamente para fazer rompimento de fundo, beleza, gente? Aí, nessa ida de rompimento de fundo, olha só, quando ele devolveu, ele foi, fez o procedimento, mas ele fechou aqui acima. Então, aqui ele está dizendo assim, se eu falei topo e quero romper fundo e eu não faço rompimento, fico acima de um nível, acima de um ponto de suporte aqui, que é nosso suporte lá para trás, ó, que vem vindo aqui, ó, né? O que eu estou falando? Eu estou falando que eu estou respeitando, sim, a pernada de comprar, o movimento de altos. Aqui foi rápido, pelo que eu entendi, foi rápido aqui as violinadas, as movimentações, mas as localizações você tem que estar ciente que pode acontecer sim. Aí esse suportão segurou, jogou o preço para cima, rompeu esse nível. Qual? Todos? Não, rompeu esse. Chega a estar aqui, chega a estar trincando aqui de forte, né? Aí fez pullback, respeitou a região, tentou romper, mas nunca falhou fundo, nunca fez rompimento devolvendo esse nível aqui. Respeitou. A cada venda que aparecia, gente, a cada venda ou compra que aparecia, não passava daqui, mas também não passou daqui. Então, ele criou um suporte de resistência forte aqui, ok? Até que esse candle fez rompimento. Esse candle fazendo rompimento, ele confirma a pernada para cima, e essa pernada para cima, ele levou em direção do topo, que é o topo lá atrás, né? O topo atual, certo? Do dia, para fazer rompimento. Aquele topo que a gente comentou cedo, né? Eu falei, olha, aí eu vou falar para vocês, olha a hora que ele veio fazer esse rompimento de topo, né? E aquela hora, o que a gente queria, gente, na parte da manhã, que poderia acontecer naquela hora, começaram a falar, mas aí 50%, Cris, 50%, vai agora, vai agora. Eu falei, gente, olha, cuidado quando nós estamos dentro dessas duas regiões. Então, ela pode muito bem acontecer uma consolidação e não sabemos a hora que ele vai fazer um rompimento. Vai ter que ir seguindo o candle aqui até que vá para um direcionamento. Por enquanto não dava, ele não dava conta. Né? Tanto é que ele fez resistência e deu boa porrada para baixo, né? Ele deu muita porrada para baixo hoje aí, por causa dessa resistência ali, né? Tocava em alguns pontos aqui e jogava para baixo. Aí ele fez rompimento de topo, ok? Deixa aqui mais um. Fez rompimento de topo, gatilho fez a confirmação, rompeu, fez pullback em cima dele, tranquilo, foi embora, estruturou resistência ou chegou num alvo, né, gente? Chegou num alvo lá do tempo maior, falhou com esta candle, né? O outro testou aqui, esse aqui testou, fechando abaixo desse suportezinho aqui, ó, fechando abaixo, fez um micro pullback bem fraquinho aqui no 3 minutos, né, no 5 pode estar diferente, e começou o processo de retomada do preço, de voltar, de correção, né. Aí os pullback foi nos fundos mais interessantes, ó, bateu aqui, não apareceu força compradora devido voltar nesse ponto, respeitou ainda a pernada de baixa e foi fazendo fundo novo a cada pernada que foi. Voltou, devolveu. Certo, gente? Aqui outro ponto que entrou, mas aqui já está dando quase 6 horas, creio eu que vocês não estão mais lá operando, né, executando, porque você já queimou muito neurônio tentando ficar nos movimentos positivos no dia de hoje. Então, a consolidação, né, Macris, mas no final do dia ela foi bem bonita, tendenciosa. Foi, mas hoje, quem estava lá na sala viu as formas que ele foi fazendo de evolução hoje. Ó, ele fazia os rompimentos, né? Ele foi fazendo os rompimentos e foi devolvendo, mas não foi revertendo. Então, por isso que eu falei, gente, se você quer a pernada de alta por estar nos 50%, né? Aqui no começo do dia ele foi dando pancada, né? Tinha topo lá para trás, né? E tinha essa resistência aqui. Então, agora que acabou o dia, fica fácil, certo? Mas na hora que estava acontecendo lá, se você não perceber que ele estava falhando topos e fazendo aqui nessa região falhou o topo e falhou o fundo, então ele não perceber que está na consolidação mais específica, né? Uma consolidação que não faz rompimento tão rápido, tão assim, tão definido. Rompimento tão definido que eu falo é fazer um rompimento aqui e ir embora, ir diretão, depois fazer uma correção. Ele foi forçando
devolveu o movimento, a maioria das vezes, então hoje as metas estavam curtas, sem tendência. E sem tendência, por que eu quero dizer isso para vocês que é sem tendência? Agora eu vou diminuir aqui o som e vou dizer. Por quê? Porque a tendência principal é a de alta, certo? Essa pernada de alta, o movimento de alta aqui. Aí, aqui, ele não veio assim, ó. Só um pullback e foi embora lisão. O que que foi acontecendo? Ele foi indo e retornando dentro do movimento, foi direção do topo, mas não foi liso, igual aqui, igual isso aqui, né? Ele não foi aquela ida lisa, ela foi truncada, ela foi brigada, ela foi disputada, né? Aqui foi liso, ó, chegava num ponto legal, andava bem liso, chegou num ponto legal, subiu liso, né? Aqui, ultrapassou aqui, essa briga aqui também foi escalada, mas foi bem direcional, né? E ali não, ali foi disputado mesmo, bem disputado. Então, se você puxar uma caixola aqui, ele passou um tempão aqui, depois passou um tempão aqui acima, né? Depois voltou e fez aqui outro nível entre os dois suportes, não passando, só depois que ele ganhou direção. Agora, falando do dia de para amanhã, para quinta-feira, vamos lá, que eu vou aproveitar a ocasião, que aí vocês já ficam logo, que coisa, né? Já ficam logo bem apanhados aqui. Vamos lá no 240, vocês estão vendo, lógico, vocês estão vendo que houve falha aí, certo? Então, a gente tem falhas, né? Tem falha no movimento. Ele tentou romper topo. Olha só aquele gatilhinho daquela hora que eu falei, gente, olha, ele é alto, tem que tentar fazer o rompimento dele. Pode fazer sim, mas aqui ele já foi falhando. Deu falha para a gente. Essa falha aqui, né? Gente, não considera esses linhamento aqui, tá? Eu não gosto, eu tô no infoot e eu não gosto dessas linhas pretas. Deixa eu apagar primeiro aqui. Eu mantenho as linhas do começo da semana. Quem não viu o vídeo, volta lá e dá uma olhada. Tá beleza? Volta lá e dá uma olhada lá no vídeo no YouTube, tá? Tem um vídeo do começo da semana aí. Ó, falha, resistência, né? Aqui pode ser esse fechamento, já tá dando falha aqui pra gente, né? Dando falha, já deu falha. Suporte está aqui embaixo. O nível que ele rompeu aquele dia. Deixa eu puxar para cá para tentar ver aqui. E se ele abrir gapado para cima, depois essa falha, então ele foi só um pullback e vem buscar esse candle lá em cima, né? Todo ele, né? Porque ele está aqui acima desse ponto aqui, certo? Ó, ele fez isso aqui, né? Rompeu, falhou, foi ontem, trabalhou, fez topo acima, a resistência segurou, jogou como retração, né? A retração de hoje foi truncada, bem trabalhada, foi lá tentar fazer topo novo, não aconteceu. Ele nos deu essa falha aqui. Pode ser, porque eu não sou a dona da situação, do mercado completo, né? Mas pode ser que, talvez, né? Quem sabe ele abra para cima e fazendo rompimento de topo. Mas prefiro observar se essa falha aqui vai me levar em direção de tentar fazer fundo, tá? Porque ele já fez essa pernada para a gente, ó, e na hora dele fazer rompimento aqui, ele devolveu com esse candle. Se isso aqui fica como um pullback, só como um pullback, uma retração dentro do movimento, beleza, aí nosso alvo primário é romper esse topo aqui, tá? Mas ele está dando uma falha dentro da região. Bora lá. Vou dar uma olhada no 30 aqui. Aqui não pode ser só uma retração? Uma retração para continuar? Justamente. Se essa retração já deu o alvo, se essa retração aqui, ó, se você considerar isso como alvo, né? Aí a abertura do gap pode sim romper topo e ir embora, né? Pelaquela falha, pode ir embora sim, tá? Mas
não fica enviesada, minha falha pode ter dado alvo, essa falha pode ter dado alvo sim também. Se ele falha para poder vir fazer rompimento de fundos, depois de tudo isso, aí aqui tem esse suporte primeiro, pode abrir aqui, né? Para vir buscar os 50% de tudo isso, aí depois da pernada de alta que vai estar para esses fundos aqui, certo? Lembrando que essa pernada aqui já veio, tá vendo? Ó, ele já veio buscar. Já veio buscar, né? Aí ele vai tentar fazer topo. Essa retração aqui pode sim levar até lá para cima, tá? Pode. Mas vamos acompanhar amanhã, que é quinta-feira ainda, se ele vai querer fazer uma retração maior, perdão, pelo como de falar aqui, uma retração maior, você já vai devolver, tá? Vou colocar a linha aqui, vocês, daqui a 30 minutos, vocês adicionam elas aí, o gatilho que fez a resistência. Ó, aqui onde teve rompimento. Aqui também. E aqui também, certo? Aí para o fundo. Pro fundo, se ele vir para cá, que né, depende muito. Está bem amplo aqui, mas depende muito, né, da localização que ele pode abrir. Né, rompimentos. Opa. Rompimentos aqui. Vocês pegam esses alinhamentos aí e repliquem no gráfico de vocês. Agora, se você já fez o alinhamento da segunda-feira, não precisa, tá? E aí a gente tem a sala de chat, né? Eu vou ver se eu vou abrir ela amanhã. A gente tem a sala de chat para vocês acompanhar. Ok, pessoal? Se gostou do vídeo, tá? Curte e compartilha aí com os amigos. Dê o like, vai lá, faz uns comentários lá e dê uma ajuda aí no canal também, tá? Pra gente ficar unidos aí no movimento. Ó, esse aqui é a resistência, a nossa zona de falha, né? E ele apenas como pullback aqui, tá? Se ele está apenas como pullback no fractal, deixa eu puxar para cá. Se ele está apenas como pullback no fractal, ele tem chance também de fazer algo novo lá acima, tá? E vamos embora. Dê o like, pessoal, conto com vocês. Né? Conto com vocês. É isso aí, alinhados. Eu fiquei encabulado com o movimento aqui. Peraí, gente. Espere um minutinho. Esse movimento. Ah, beleza. Tem alguma coisa de errado aqui, será? Tá parecendo que tem, né? Não tá aparecendo outro gráfico, né? Prestando atenção, ó. Tá 23 e 24, mas o 25 não tá aparecendo aqui. Por isso que eu tô encabulado aqui. Deixa eu ver se tá para cima. Não tá. Que estranho, gente. Né? Eu falei assim, oxente, eu tô vendo um movimento de baixa e ele aqui tá de alta. Eu volto lá no 30 minutos. Ah, o 30 minutos aparece o 25. Lá no 9 minutos não aparece o 25. Aparece esse movimento. Louco, louco em full tá. Mas é isso, pessoal. Foi só essa enrolação aí, porque eu fiquei olhando para cá e não consegui achar este movimento aqui no time lá do 9 minutos. Vocês não viram como foi estranho isso? Eu, hein? Mas é isso. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Fica aí com esse videozinho maravilhoso, beleza? Tchau, tchau.